Gente, então agora vamos falar um pouquinho dos tumores do sistema nervoso central. Então, os tumores aí primários, né, do cérebro, eles costumam crescer localmente e, em geral, eles costumam fazer formação de cápsulas e eles agem de maneira infiltrativa na região cerebral do paciente. A apresentação de sinais aí de sintomas desse paciente, ela está ligada diretamente à área que o tumor está comprometendo no cérebro do indivíduo, né, que está crescendo e está gerando edema cerebral. Por exemplo, o tumor está comprometendo a área frontal do cérebro desse paciente. Então, é, as funções da área frontal do paciente vão ser comprometidas. E aí os sinais e sintomas vão ser observados de acordo com a deficiência que está gerando na região frontal do cérebro desse paciente aí. Tá bom, gente? Uma coisa também importante é que cada célula que constitui aí o tecido do sistema nervoso central, ela dá origem ao tumor desse paciente aí. Por exemplo, a astrotocina, são células astrócitos. O melanoma são células dos melanócitos e assim por diante. Então, a célula que está sendo comprometida, ela dá origem ao nome do tumor. E aí a abordagem terapêutica, né, que nós aplicamos aí em tumores do sistema nervoso central, ela é baseada na localização e no tipo histológico desse tumor aí, como já falei, dependendo da área do tecido que está sendo comprometido. Então aí é feita uma abordagem multidisciplinar, né? E a radioterapia ela pode ser utilizada em combinação com uma cirurgia ou ela pode ser utilizada de forma isolada. Tá bom, gente? Então vamos lá. E aí vamos entender como é que é feito o posicionamento desse paciente aí em protocolos do SNE, né, envolvendo neoplasias cerebrais. Então o paciente também ele vai deitar na mesa do equipamento de radioterapia em decúbito dorsal, ou seja, de costas para a mesa e barriga para cima. Os dois braços do paciente vão ficar ao longo do corpo, não em cima da barriga do paciente, no peito, na lateral do corpo do paciente. De que maneira? Ele vai ficar numa posição de que ele vai poder reproduzir essa exposição por diversas sessões que ele vai fazer aí no setor de radioterapia. E aqui também nós utilizamos o suporte, o acessório de apoio de pescoço, né, e cabeça, né. Utilizamos também a máscara termoplástica, só que a máscara termoplástica aqui, ela vai ser curtinha. Ela não vai vir até aqui a supraclavicular, que é a máscara longa termoplástica. A gente vai usar uma máscara termoplástica curta, que é para moldar só a face do paciente aí, tá bom, gente? Então, conforme vocês podem ver aí, ó, é uma máscara curta, nós temos ali o apoio de acrílico para colocar a máscara em cima e poder fazer a moldura, juntamente com o apoio de pescoço aí para o paciente. E aí a gente consegue fazer, né, o posicionamento dele diário. E a gente também pode utilizar aquele suporte para os pés, que aí dá mais conforto ao paciente e induz ele a conseguir reproduzir diariamente aí a posição dele que ele tem que ficar na mesa. Outra coisa também, quando a gente for utilizar a tecnologia de radioterapia 3D, que é tridimensional, aqui a simulação ela não pode ser feita somente com tomografia computadorizada. A gente tem que trabalhar em conjunto, aqui, nesse caso, com a ressonância magnética. Então a gente vai gerar imagens na tomografia computadorizada, a gente vai gerar imagens na ressonância magnética e a gente vai fazer a fusão dessas imagens e levar para o sistema de planejamento de radioterapia, para a gente poder mapear de forma fidedigna a área tumoral e a área de tecidos sadios, para que a gente possa irradiar com doses certas cada área da região cerebral desse paciente aí, tá bom, gente? E a gente não costuma utilizar aqui durante a simulação na tomografia computadorizada o contraste para poder fazer as imagens, porque
a gente faz cálculos de densidade tecidual desse paciente, né, para a gente saber o quanto de radiação vai ser aplicado em cada área ou propriamente no tumor. Então, o contraste ele atrapalha muito no cálculo de dose, porque a gente acaba mensurando a densidade do contraste naquela região daquele tecido ali. E isso não contribui para um tratamento legal para esse paciente. A gente não vai saber exatamente o quanto de dose aquele tecido vai ter que receber, ou a gente não vai poder ultrapassar a dose nesse tecido. Tá bom, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões também em relação a utilizar contraste na parte de simulação e elaboração do planejamento de terapia do paciente. Tá bom, gente? Então, outra coisa também importante é que a dose de radiação ela vai ser administrada dependendo do tipo do tumor que está ali residindo no cérebro do paciente, no seu grau de mutagênico, o seu grau mutagênico e no grau mutagênico dos órgãos sadios adjacentes. Como assim, grau mutagênico? A gente tem que saber o grau de sensibilidade e até que ponto ele vai sofrer mutação ou não, de acordo com a dose que eu aplicar. Então, a gente fazendo o cálculo lá tecidual, a gente vai saber o quanto de dose cada área vai tomar e aí a gente vai ter esse certo controle aí em diversas áreas do cérebro desse paciente. Então, a distribuição aí dos campos, ela é em cima da incidência de cada entrada de dose que vai ser absorvida pelo tumor, né, desse paciente, e depende também da localização e dos órgãos de risco, para a gente poder mapear aí o campo de exposição de dose. E aí existem alguns limites de dose, né, que são recomendados para cada tecido sadio na região cerebral desse paciente. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó. Se vocês olharem a imagem aqui, a área verdezinha é o tronco cerebral desse paciente aí. Então o tronco cerebral ele só pode receber doses de radiação até 54 grays, ou 5.400 centigrays. Você pode ver que ali que a área tumoral ó, é a área em lilás, né? Então essa área aí ela vai poder tomar uma dose superior à dose limite do tronco cerebral desse paciente, que é uma área sadia, que não tem nenhuma célula tumoral ali e que comprometa. E aqui tá vendo? Ó, a gente faz imagens de tomografia computadorizada, ressonância magnética, nós fundimos essas imagens e levamos lá para o sistema de planejamento de radioterapia. E a gente consegue saber exatamente os órgãos que vão ser expostos à radiação, quais órgãos vão tomar mais dose, quais órgãos têm que tomar menos dose. A gente consegue mapear e ter uma localização espacial fidedigna do paciente. Tá bom, gente? E outra coisa também importante, quando a gente detectar que na área cerebral do paciente existem só pequenas lesões, a gente, seja ela maligna ou benigna, ou até metástase, né? A gente pode utilizar uma técnica chamada de radiocirurgia estereotáxica, que é uma técnica que a gente usa um alvo preciso sobre essa lesão, que ela é menor, né? Não é uma lesão muito grande, e a gente consegue aplicar uma alta dose de radiação nesse alvo aí, pequenininho, né? E entregar menos dose de radiação nas áreas de risco, que são aí os órgãos vizinhos. Então a gente utiliza a radiocirurgia estereotáxica nesses casos aí de lesões menores ou metástases na área cerebral do paciente. E a cirurgia estereotáxica a gente pode realizar com uma única fração de dose, né? Ou fracionar em algumas pequenas doses aí diárias, ou 4 frações de 5 grays, ou 5 frações de 4 grays. São doses bem pequenininhas por conta do tamanho da lesão que está ali acometendo a área cerebral do paciente. E também a radiocirurgia estereotáxica ela é utilizada para tratamentos de malformação arteriovenosa cerebral. São pequenas lesões aí na área, nas artérias, nas veias, que comprometem o funcionamento cerebral. E elas não são consideradas neoplasias. Tá bom, gente? Então aí, agora, vamos falar um pouquinho do protocolo de crânio, já que a gente entendeu toda essa parte aí de posicionamento, acessórios, conceitos, né, que envolvem
tumores cerebrais, etc.